prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Eu vou ler o 10 e os demais versículos nós vamos ler por etapa e os irmãos podem se assentar assim que nós lemos o versículo 10. Todos acharam? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esta madrugada eu tive uma experiência assim com o Senhor. Desde a minha convenção, eu nunca tinha passado por isso. Quando eu estava pedindo ao Espírito Santo uma palavra, eu comecei a meditar por volta de 11 horas da noite, e já era 2:30 da manhã e nada de mensagem, lendo daqui, lendo de lá. Aí eu fui almoçar na casa da minha mãe, falei com ela assim: mãe, está batendo uma ansiedade, um temor grande dentro de mim, porque até agora Deus não me deu nada, não falou nada, e está chegando a hora de pregar. Aí eu falei com ela assim: eu vou subir lá para cima, lá para casa, vou sentar na varanda e vou deixar o Espírito Santo falar. Irmãos, Deus é tremendo. Sentei na cadeira, Deus falou assim: treinamento. A vida do cristão, ela é baseada sobre um treinamento. E a nossa vida no dia a dia, ela é focada ou fortalecida em cima de treinamento. Para você e eu começarmos a entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Quando você vai fazer uma entrevista em qualquer empresa, você passa primeiro pela avaliação e depois você passa pelo período de treinamento. Você só vai fazer parte daquela empresa se você for aprovado sobre o treinamento. Qualquer esporte, para você se tornar um atleta profissional, você tem que passar primeiro pelo treinamento. E na vida espiritual diante de Deus não é diferente. Nós temos que ser aprovados como obreiro. Todos os dias da nossa vida espiritual ou do cristianismo, nós passamos um processo na nossa vida de treinamento. Se eu fazer uma pergunta para você ou para mim, todos nós que aqui estamos passando dias difíceis, dias maus, lutas na família, lutas com os nossos filhos. É um treinamento. Ninguém alcança o seu objetivo na vida, ou na igreja, ou na área espiritual, sem passar pelo treinamento, irmão. Nós temos que ser treinados para enfrentar um adversário que nós não conseguimos ver. Nós vemos as suas atuações. Você não vê ele como eu estou te vendo e você está me vendo. Você consegue perceber as atuações do nosso adversário pelas atitudes que os seres humanos estão tendo. E Deus me deu esse versículo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Para eu e você
sermos aprovados em qualquer área da nossa vida, primeiro passo, Deus tem que ser o primeiro. Repita comigo: Deus tem que ser o primeiro, não o segundo, nem o do meio e nem o último. Só que hoje os valores estão invertendo. Nós estamos colocando na nossa vida as prioridades de conquista em primeiro lugar, sendo que Deus tem que ser o primeiro, irmão. Para mim alcançar qualquer objetivo, tanto profissional, financeiro, familiar, espiritual, ministerial, Deus tem que ser o primeiro. Porque a gente vê tantas coisas acontecendo, as pessoas estão preocupadas com status, posições, elas estão preocupadas em divulgar aquilo que ele tem. Você não tem que divulgar aquilo que você tem, você tem que divulgar aquilo que você é. E nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. E a Bíblia diz que em Deus podemos todas as coisas, porque quem nos fortalece é Deus. Estão aqui nesta passagem, nesse versículo, é uma afirmação, ou uma afirmativa. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Como fortalecemos no Senhor? Lendo a palavra, jejuando, orando, buscando intimidade com o Senhor. Agora vamos lá em Mateus, e depois vamos voltar aqui para a gente começar a entender. Mateus, capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Irmãos, quantas vezes eu e você já nos deparamos em frente a um espelho, e muitos de nós já dizemos assim: eu não sou capaz para conquistar esse objetivo. Porque às vezes você se sente pequeno, porque às vezes as pessoas não te dão importância no valor que você tem, como foi cantado, o valor que nós temos vale mais do que qualquer ouro e prata, porque nós fomos comprados pelo sangue. Então aqui, Mateus escreveu: da cidade menor sairá aquele que vai apacentar Israel. Quem era o menor? Jesus. Ele se tornou o quê? O grande. E assim não é diferente comigo, com você, irmão. Às vezes nós se sentimos menor da nossa casa. Às vezes você se sente o menor aonde você trabalha. Mas quem faz as coisas acontecer é Deus. Em Efésios 11, capítulo 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Quantas ciladas que o diabo, Satanás, o nosso adversário, nos ofereceu durante essa semana, para você desistir, para você perder a esperança que o seu marido pode ser transformado, que a sua esposa pode ser transformada, que o seu filho, a sua filha pode ser transformado. Tem muitas pessoas
que no final de alcançar a aprovação e ser aprovado, eles estão abandonando a fé. Irmãos, a Bíblia diz que há tempo para tudo. As coisas acontecem na minha vida e na sua vida quando Deus determina o tempo dele. Não adianta eu querer dar uma ajuda para Deus. Não adianta eu querer passar na frente de Deus. Eu tenho que aprender a respeitar o tempo de Deus. E nós vamos aprender como se preparar para vencer. Primeiro, identifique o foco da sua vida espiritual. Você tem identificado qual é o maior foco da sua vida espiritual? Qual é o foco? Qual é a maior importância de você estar aqui nesta noite? Qual é o foco? Por que eu te dei o exemplo do atleta? O atleta, quando entra numa competição, qual é o foco dele? Primeiro, em ser um campeão. Segundo, em conquistar uma medalha de ouro. Terceiro, ser reconhecido financeiramente pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação que ele teve por toda a competição. E eu e você não é diferente. A Bíblia diz que lá no céu, Deus está preparando o caminho para você. Um novo céu, uma nova terra. Eu e você lá no céu teremos uma coroa. Lá no céu teremos uma morada. Por que Deus preparou isso? Porque nós estamos sendo treinados aqui para chegar lá e receber o prêmio da vitória. Mas para isso temos que passar pelo treinamento. E quando surgem etapas difíceis na nossa vida, nós desistimos. Nós paramos. Deixamos o foco de lado e perdemos a fé e a esperança. Primeira coisa, identifica o foco da sua vida espiritual. Você tem que determinar. Nós somos aquilo que nós determinamos. Porque a palavra que nos dá garantia. A alegria do Senhor, o quê? É a nossa força. Deus se alegra quando eu e você arrancamos força onde não temos. É por isso que estamos aqui. Às vezes você olha para mim, vê eu sorrindo. Às vezes você olha para mim e vê a gente aqui em cima, fala, nossa, o irmão está na bênção. Mas você não sabe o que passa no meu dia a dia. Você não sabe o que passa aqui dentro. Muitas vezes nós temos que subir aqui em cima do altar e deixar os nossos problemas no primeiro degrau. Porque se formos olhar os obstáculos que estamos passando, não conseguimos identificar o nosso foco. Qual é o foco meu e seu? O meu maior foco é minha família ser salva. Porque o resto é lucro. A maior riqueza que eu posso adquirir é minha família entrar pelos portões celestial. Esse é meu foco. É por isso que eu venho lutando há 4 anos em oração com a minha família para Deus resgatá-la. Esse é o objetivo que eu coloquei para Deus. Então nós temos que focar. Deus sabe de todas as nossas necessidades, mas nós temos que focar numa coisa. Porque às vezes pedimos tantas coisas, mas não determinamos aquilo que nós temos mais de emergência. Então identifica hoje o seu foco, para você sair daqui hoje vitorioso, vitoriosa. Segundo, cultive o poder de Deus em sua vida. Versículo 18 do capítulo 6 de Efésios diz assim: e orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança,
súplica por todos os santos. Às vezes, irmão, nós abrimos mão de orar para nós para orar para o próximo. Mas Deus nunca vai te deixar órfão de oração. Porque se eu determinar em orar por você, Deus vai levantar 10 para orar por mim. A gente tem que ter empatia, como Jesus teve empatia pela humanidade. Você tem que olhar para o seu próximo e se colocar no lugar dele, sentir a dor dele, orar pelos santos, suplicar para você ver o seu irmão ou a sua irmã receber a vitória. Porque quando você vê o seu irmão receber a vitória, é resposta da sua oração. Eu tenho aprendido, irmão, eu vi um vídeo tão simples. Tudo que você semeia de bom, vai retornar para você o dobro. É a lei da semeadura, irmão. Não tem como nós escaparmos disso. Se eu semeio coisas boas vão acontecer. Então aqui a Bíblia está dizendo: cultive o poder, preserve. Vamos pedir a Deus para nos mostrar aquilo que ainda está nos distanciando do Senhor. Às vezes é um detalhe simples que está nos distanciando do Senhor. E o segundo objetivo é o quê? Cultivar. O que é cultivar? É cuidar. É a mesma coisa quando você joga uma semente na terra. Todo dia você vai cultivando. Todo dia você mexe a terra. Todo dia você joga um pouquinho de água. Assim é eu e você com Deus. Quando nós entramos na presença do Espírito Santo para orar, quando nos falta força, ou quando nos falta palavra, o Espírito Santo entra em ação, orando e gemendo ao mesmo tempo, com gemido inexprimível. Porque a sua dor às vezes é tão grande, a sua luta às vezes é tão grande, que às vezes te falta força. Mas quando você cultiva o Espírito Santo dentro de você, ele se torna o teu intercessor, e as vitórias começam a chegar. Terceiro, revista a sua vida com a armadura de Deus. Versículo de número 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Talvez hoje é o dia mau que você está vivendo. Estamos entrando hoje no último mês do ano de 2023. Quantos que estão aqui não vê a hora de 2023 acabar? Mesmo que comece 2024, a sua luta vai ser a mesma. Não importa se o ano vai virar, os dias maus vão vir, mas para nós vencermos ele, temos que estar com a armadura de Deus. Primeira armadura, capacete. O que é o capacete? Significa o capacete proteção da cabeça, proteção da mente, proteção do subconsciente, porque aonde Satanás nos ataca? Na mente. Ele joga os dados inflamados, ele joga setas, aí a sua mente começa a absorver aquilo, e você começa na sua mente a chocar ovo de serpente, como a Bíblia diz, e se descer para o coração, vem a prática. Então a nossa mente tem que estar protegida. Qual é a proteção? Capacete, a palavra. Conquistar o filho, nós temos que combater na palavra. Por que Jesus venceu Satanás? Jesus passou pelo treinamento. Ele foi treinado. O próprio Satanás locomoveu ele de um lado para o outro e mostrou as ciladas, os pratos
projetos, as oportunidades que eu e você estamos tendo hoje. Você acha que Satanás coloca coisa feia na sua frente? Você acha que Satanás coloca coisa ruim na sua frente? Ele te oferece as melhores opções, ele te oferece as melhores oportunidades, mas se nós não tivermos o capacete da salvação, nós caímos, nós fracassamos, nós interrompemos o treinamento. Então precisamos colocar o capacete para vencer o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Tem muitos irmãos que quando enfrenta o dia mau, primeira coisa que ele para de fazer, vir na igreja. O que a palavra está dizendo? Ficar firme. Por que eu e você estamos aqui? Porque Deus tem nos fortalecido. Mesmo tendo dias maus, Deus tem nos fortalecido. Para que eu e você possamos ficar firmes, irmãos. A qualquer momento, os nossos ouvidos vão ouvir as trombetas soarem, o céu se abrir e Jesus ressurreto chamando os santos que vão receber um novo nome. Mas para você identificar um novo nome, você tem que estar firme, você tem que estar revestido, não afastado. Tem dias que nós vamos ter que fazer como Ana. Tem dias que termos que fazer como a mulher do fluxo de sangue, para alcançar a vitória, romper os obstáculos, vencer a desconfiança daqueles que não acreditam em nós. A Bíblia dá vários exemplos, mas as pessoas não deixaram ser abatidas por aquilo que as pessoas falam. Sabe por que eu e você não somos mais vencedores? Porque nós nos abatemos pelas palavras que as pessoas falam ao nosso respeito. Porque às vezes ela acha que tem uma formação maior, um conhecimento maior, olha para você e diz que você não é capaz. Quem te capacita é Deus. Quem te escolheu é Deus, quem te chamou é Deus, quem te dá capacidade, sabedoria é Deus, quem te dá unção é Deus, é Ele que te chamou. Não importa se você é pequeno, não importa se você é médio, não importa se você é grande, na hora certa, todo projeto que Deus escreveu, sonhou e determinou na minha e na sua vida vai acontecer. Só que nós temos que estar firmes. Firmes aonde? Na rocha. Vou te dar um exemplo. Você acha que se você construir 20 andares na areia da praia, ela tem alguma sustentação? Qualquer vento que vir vai jogar tudo para o chão. Mas você já observou que quando a base é bem feita, é bem calculada, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, a casa pode até balançar, mas a rocha está de pé. Assim é eu e você. A rocha que nos sustenta é Jesus. O vento já jogou você para lá, já jogou para cá, já até te afogou, mas você está de pé, porque a rocha, a base é Jesus. Então se afirma na rocha, para eu e você alcançar o objetivo, o foco que nós temos lutado. Satanás nos confronta todo dia, irmão.
Ele não está nos confrontando lá fora, não. Ele está nos confrontando dentro da nossa casa. Às vezes o confronto é marido com a esposa. Às vezes o confronto é pai com filho. É filha com pai. É filho com pai. Bate de frente. Aí Satanás olha e fala assim: agora eu quero ver como você vai lidar com essa situação. Temos que estar firmes. Porque quando estamos firmes, o Senhor dá sabedoria para resolver e solucionar aquela situação que estamos enfrentando. Irmão, todo mundo que você conversa está passando um momento difícil com os filhos. Os filhos hoje perderam o respeito dos pais. Eles não conhecem a palavra não. Eles não entendem o que é não. A vida, o ciclo da vida, ela nos ensina a receber o sim e o não. Só que tem essa geração de hoje, ela só conhece o sim. E o que está acontecendo hoje no mundo espiritual, na igreja, as pessoas não querem receber a verdadeira orientação de Deus. As pessoas estão preocupadas naquilo que o homem vai revelar para ela. A maior revelação que nos afirma na rocha é a palavra. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade. É ela que vai te libertar. Eu estava vendo uma pesquisa numa rádio que eu ouço do Rio de Janeiro, a Melodia. O Brasil é o país que menos se lê no mundo inteiro. Nem 10% da população conseguiu ler um livro de 100 páginas. Será que eu e você estamos nos aprofundando na Bíblia como devemos nos aprofundar? Treinamento. A Bíblia é um manual para qualquer obstáculo que nós vamos enfrentar. A Bíblia é um manual para vencer qualquer inimigo que se levantar contra mim e você. A resposta está na palavra. Só que nós não lemos. Queremos ficar só com aquilo que o homem está falando. E deixando aquilo que Deus dá de instrução de lado. Por isso que eu e você às vezes não obtemos vitória. Quarto, utilize em sua vida as armas espirituais. Versículo 18. Versículo 18 diz assim: olha as armas que eu e você temos que ter. Orando em todo o tempo. Aí você fala comigo assim: ah, irmão, eu sou atendente. Ah, irmão, eu trabalho de motorista. Ah, irmão, eu trabalho na cozinha cozinhando. Mas você pode orar na sua mente. A oração não é só palavras que você consegue ouvir, mas você também pode orar com a sua mente, o seu subconsciente. A Bíblia está dizendo: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando. Será que estamos vigiando? Vou te contar a experiência que eu passei hoje. Estava manobrando um carro para me entregar um cliente. Aí eu parei em cima do passeio, frente à oficina. Veio um cara, bateu no retrovisor e saiu voado. Liguei o carro, fui atrás dele. Aí ele estava parado na rua de baixo. Cheguei na maior educação, falei: rapaz, você esbarrou no carro do meu cliente lá, você viu o barulhão que deu, você nem parou para perguntar se aconteceu algum dano.
Ele dobrou o braço assim, riu na minha cara e falou assim: você está errado, porque você estava parado em cima do passeio. Aí eu falei com ele assim: então se você estiver parado com o seu carro em cima do passeio, se eu vir e bater nele e te dar um prejuízo, você vai se considerar errado? Mas você viu que estava a identificação para você ter atenção, porque aquele veículo estava te alertando. Falei com ele: você está certo? Falei: então tá. Falei com ele: então tchau. Voltei e falei: Senhor, nós somos testados a todo tempo. Então nós temos que vigiar. Porque Satanás quer nos pegar nos mínimos detalhes. Às vezes é onde você trabalha, ele coloca um amigo para te afrontar, para mexer contigo, só para ele falar assim: mas você não é crente, por que você está tendo essa reação? Então está dizendo: vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos que orar até para aquele que nos confronta. Dando sequência: e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Quem age por mim, por você? É Deus. A Bíblia diz assim: minha é a vingança. Isaías 41, capítulo 41 diz assim: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantar contra você. Você está sendo envergonhado? Você está sendo humilhado? Fique em silêncio, porque a vingança e a justiça, quem faz por você é Deus. Confia para fazer notório o ministério do Evangelho. Existe um versículo na Bíblia que nós somos a carta lida de Cristo. Tem muitas pessoas que não dão crédito no que eu e você pregamos, mas ela lê a carta da sua vida. Mas espera aí, aquele rapaz prega lá na igreja, chega aqui na casa dele, ele xinga, ele bate na mulher, ele espanta os filhos, e no domingo ele está lá bebendo. Nós somos a carta lida de Cristo. As pessoas estão ouvindo o que nós estamos pregando, mas ela está lendo a carta da sua vida para ver se você está pregando ou ensinando. Quantas vezes você já ouviu aí: mas que fulano lá da sua igreja? Parece que não. Porque ele tem atitudes que contradiz um servo de Deus. Carta lida. Quando você está andando na rua, as pessoas estão te analisando, para ver se realmente você é a imagem e semelhança e testemunha de Cristo, do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós somos livres, irmão. Ainda o Brasil é livre para falar, ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode mudar a situação da sua vida que você está passando hoje. Só Ele. Não tem homem, não tem igreja, não tem religião, não tem ninguém. O único que pode mudar a história da sua vida, da sua casa, do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu esposo, chama-se Jesus. Porque Ele falou: eu sou o caminho.
mais uma afirmativa ou uma afirmação, que ele é o único caminho. Só que Satanás, ele não tem um caminho. Satanás, ele coloca vários caminhos. E muito desses caminhos que ele tem te oferecido, a entrada é muito bonita. A entrada do caminho te chama a atenção, mas o final dele é o abismo profundo. Porque se ele mostrar para mim e para você as coisas ruins, as pessoas não dão legalidade para ele agir. Então ele mostra as melhores coisas. Porque nós somos atraídos pelos olhos. Não é assim? As moças, quando vai no shopping, tá lá aquele manequim. Eles colocam o manequim até de pose, né? Aí coloca aquele vestido longo, aquelas pedras brilhosas, aquele sapato com um salto desse tamanho, que o pé fica até assim, os seus olhos olham e falam, ah, eu dentro desse vestido. E os homens são atraídos pelos olhos. Então nós temos que vigiar, porque ele oferece coisas que vai nos atrair. O que atraiu Eva fazer escolha errada? Não foi o fruto, foi a árvore que era dela. Então Satanás observou, opa, aquela árvore ali despertou nela uma atenção maior. E ele começou a dialogar com ela. E assim é Satanás comigo e com você. Ele coloca as coisas fáceis e fala assim no seu ouvido, isso aí não tem nada a ver. Pecadinho e pecadão são tudo igual. Fortaleceis uma arma imbatível. Faça tudo isso, orando em todo tempo, a oração e súplica no Espírito, para os santos, vigiando nisso, com toda a perseverança. Será que eu e você temos perseverado? O pastor Júnior pregou aqui um dia, e a mensagem dele me chamou muita atenção. Quando você ora diante de Deus, você chega lá e fala assim, Senhor, eu coloco o meu filho nas tuas mãos. Você colocou o filho seu na mão do Senhor. Quando você volta de novo, você já tirou tudo da mão do Senhor. Eu vi um vídeo, essa moça foi dotada de sabedoria. Quando você entrega alguma coisa, é porque você confia. É a mesma coisa que eu chego perto do Jonathan, falo assim, Jonathan, eu vou te entregar o meu filho, para você passear com ele. Se eu entreguei ele, meu filho na mão dele, porque eu confio. Então eu posso ir para minha casa sossegado. Se eu entrego na mão de Deus, eu tenho que confiar que aquilo que eu entreguei, Ele vai me dar vitória. Você entrega, tira, entrega, tira, entrega, tira. Então você não confia. Então você não crê. Então você não tem fé. Porque quando entregamos, confiamos. Quando minha mãe me entregou, quando eu acabei de sair do ventre dela, ela me entregou na mão. Eu fiz 42 anos. Mas uma etapa da minha vida, uma área que eu não vigiei, me custou caro. Mas ela entregou e confiou que o impedimento, o obstáculo, não ia frustrar a entrega quando nasceu. O que você faz quando seu filho nasce?
você consagra ele no altar. Quando você consagra, é porque você entregou. Ele não é seu, ele é do Senhor. Então você confia que Deus vai cuidar, ainda que ele pega caminhos com atalho, mas você tem que confiar. Com 17 anos eu peguei caminhos e atalhos que me custou quase a minha vida. Mas a minha mãe confiou. E hoje eu estou aqui. Confia, entrega, ora, descansa. Está difícil, está faltando fé, mas confia. Senhor, falta fé. O Senhor vai te dar fé. Ele te toma todos os dias pela mão. Ele olha para você e fala: filho, filha, tu és meu. Eu sou do Senhor, você é do Senhor, nós somos do Senhor. E todos os dias Deus nos toma pela palma direita da tua mão e nos coloca de pé e diz: não temas. O ano que vem agora é o ano bissexto. E acrescentado um dia a mais no calendário. Até nesse dia a mais que é acrescentado, Deus está dizendo para você: não temas, que eu sou contigo. Não existe dia, não existe momento que Deus não vai estar com você. Deus está com você na alegria, na conquista, na perca, na vitória. Deus está com você. Nem sempre vamos vencer. Saia daqui hoje, aprendeu? Nem sempre vamos vencer. A derrota faz parte do ciclo da vida. Faz parte do treinamento para sermos aprovados. Porque se fosse só vitória, seria muito fácil. Israel foi escolhido por Deus, mas optou por caminho errado. Mas teve que passar pelo treinamento. Mas não deixou de ser o povo de Deus, não deixou de ser escolhido por Deus. Assim é eu e você. Temos os nossos problemas, temos as nossas lutas, temos os momentos maus, temos momentos de deslizes, mas o Senhor tem nos sustentado. Vigiando nisto, com toda a perseverança, temos que aprender a perseverar. O que é perseverar? Esperar a hora certa. Esperar o momento certo. Quando Lázaro morreu, a notícia chegou até Jesus. Lázaro era amigaço de Jesus. Você já viu quando você perde um amigo? Quando você vai no velório dele, que você olha ele ali, parece que te arrancou um pedaço. Quando chegou a notícia para Jesus: Jesus, seu amigo Lázaro está morto. Eu imagino o íntimo de Jesus vibrando e as lágrimas rolando, mas o Espírito Santo falou com ele: ainda não é a hora, porque quando você for lá, o extraordinário vai acontecer. Passou o primeiro, segundo, terceiro. Quarto dia Jesus chegou lá, falou assim: preste atenção, você já parou para ver essa passagem? Se Jesus chega e fala assim: mortos, saiam para fora, ia congestionar a porta do sepulcro. Jesus chegou e falou assim: Lázaro, sai para fora. Aí todo mundo ficou assim: mas esse homem já está se decompondo. Jesus está chamando ele, olha a vergonha que ele vai passar se Lázaro não sair. Jesus tinha convicção naquele que o entregou. Ele confiava naquele que depositou toda a confiança nele. Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava todo atado, todo enfaixado. Eu acredito que Lázaro levanta do seu sepulcro e vem flutuando até a porta do sepulcro. O que aconteceu? Joelhos se dobraram, língua confessaram que só o Senhor é Deus. Assim vai acontecer na sua casa e na sua família. Aqueles que batem palma para ver na sua vida tudo dá o contrário
missionário vai ter que ver os fogos de artifício estourar, porque a tua vitória vai chegar. E os inimigos vão ter que dizer: só o Senhor é Deus. Falo por experiência própria. A minha família não acreditava em mim e no meu irmão. Está aí minha mãe que não deixa eu mentir. A parte da minha família chegava perto dela e falava assim: seus 2 filhos não vão dar em nada. Eles vão crescer e bater na sua cara. Graças a Deus que eu me tornei um homem de Deus. Eu agradeço a ela pela oração, súplica, perseverança. Já fui preso, paguei pelo meu erro, já fiz tanta coisa, mas não me envergonho, porque foi o treinamento. Cada um que aqui está, o campo de treinamento às vezes é doloroso. Sabe aonde foi meu campo de treinamento? Dentro do presídio. Foi lá que Deus me treinou, foi lá que Ele tratou. É por isso que eu estou aqui, fruto da oração. Se você está aqui, não desista do teu filho, do teu marido, da tua esposa, dos seus familiares, porque Deus vai te dar vitória. Meu irmão já sofreu 5 acidentes. O último, o carro acabou. Ele não teve nenhum arranhão. Sabe por quê? Fruto da oração. Porque você entregou. Não era para eu estar aqui. Não era para o meu irmão estar em casa. Satanás já lutou muito contra nós, querendo nos levar. Mas Deus nos recebeu como oferta no altar, no dia da consagração. Quando ela falou: eles não são meus, são do Senhor. Como Abraão fez: eu entrego no teu altar. Ainda que eu tenha que matar o meu filho, eu te entrego, eu te entrego. Olha só, você está preparado para entregar aquilo que você mais ama? Então nós temos que aprender muita coisa ainda. Você está preparado para entregar aquilo que você mais ama? Para encerrar, Romanos 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado. O que é vagaroso, irmão? Aquela pessoa que o mundo pode estar caindo ao redor dele e não tem atitude para nada. Deus não quer que você e eu sejamos vagarosos. Sedes fervoroso no espírito. O que é fervoroso? Vai ter momento, pastor Moisés, que você vai fazer oração só mexendo os lábios. Mas vai ter momento que você vai ter que subir no monte e gritar. Aí alguém vai falar assim: Deus não é surdo, mas Ele está dizendo fervoroso. O que é fervoroso? Agitado. O seu espírito tem que ser agitado, porque quando o seu espírito é agitado, ele te motiva a lutar por aquilo que você quer conquistar. No espírito, servindo ao Senhor. Cerrou? Servindo ao Senhor. O segredo está aí. Talvez você, até hoje, até dia 1º de dezembro de 2023, não conseguiu conquistar nada neste ano que vai se encerrar. Esse um mês que falta pode ser o mês da sua vitória para o ano inteiro. Mas você tem que servir ao Senhor. Como nós falamos lá no início, Ele tem que ser o primeiro, não o segundo nem o último, Ele tem que ser o primeiro. Tudo que você for fazer, Ele tem que ser o primeiro. Amém? Fica de pé.
Você que tem enfrentado um momento difícil na sua vida, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Você sabe o que você tem passado. Você sabe aonde tem sido seus dias maus. Você sabe aonde você